Desespero, meus amigos, essa é a realidade. Bom, eles até tentaram dobrar a aposta. O ministro Gilmar Mendes acaba de suspender a quebra de sigilo da empresa ligada à família do ministro Dias Toffoli, a Meredith, mas isso nada mais é do que desespero. Isso só mostra realmente que o sistema está sem saída, está completamente desesperado. Cai naquela mesma situação do filho do Lula. Lembra quando o pai falava que, olha, se meu filho estiver envolvido, pode investigar? O Lula falou isso. E aí, quando ex-dirigentes do INSS delatam o filho do Lula, falam que ele participava do esquema, falam que ele era o sócio oculto do Careca, do INSS, o maior operador dessa fraude financeira, aí não pode investigar. Aí eles querem derrubar a quebra de sigilo aprovada na CPMI do INSS. Não dá para entender. Isso é o que, na minha opinião? Confissão de culpa. O que vocês acham? Você querer evitar que quebre o sigilo do filho do Lula, que investigue as contas dele, o que é? Confissão de culpa. Quem não deve não teme. Quando o ministro Gilmar Mendes derruba a decisão que quebrava o sigilo da empresa da família ligada ao ministro Dias Toffoli, né? O que isso quer dizer? Na minha opinião, confissão de culpa também. Né? Então, assim, a coisa apenas se complicou ainda mais para o lado deles, tá? É isso que eu penso. Eles podem até derrubar aí essa decisão do sigilo envolvendo a Meredith, né? Empresa ligada à família do ministro Dias Toffoli. Mas eles não vão conseguir derrubar a decisão sobre o sigilo do filho do Lula. Isso porque é o seguinte, a gente sabe que o Alcolumbre, ele deve muito ao Lula. E o Alcolumbre pode tentar articular para anular a votação da quebra do sigilo do filho do Lula na CPMI do INSS. O Alcolumbre pode tentar fazer isso, mas pouco importa. Sabe por quê? Porque o ministro André Mendonça agiu rápido. Olha só, Mendonça autorizou quebra de sigilos de Lulinha antes mesmo da CPMI. Então, aquilo que a gente viu na CPMI, aquela votação, né, aquele bate-boca, empurra-empurra, troca de farpas, aquela pancadaria que claro, a base governista proporcionou, porque sempre que é assim, quando eles perdem no voto, eles partem para o tumulto, para dizer que não valeu, que não sei o quê, para tentar anular tudo. É assim que funciona com a esquerda, não é? Aquilo lá, para eles, foi um desperdício, porque o ministro André Mendonça já agiu rápido, e já remeteu esses documentos, já autorizou a Polícia Federal a acessar os dados do filho do Lula. A Polícia Federal já está de posse de todas essas informações. Agora deve estar apenas analisando, fazendo cruzamento de dados e etc. Já foi. Não adianta derrubar a decisão via Davi Alcolumbre. Já era. André Mendonça agiu rápido, né? Não tem mais o que fazer. Agora percebam que o Alcolumbre, ele tem uma decisão a tomar, né? Ele continua fazendo a vez do Lula, ele continua fazendo as vontades do Lula e tentar, de algum jeito, buscar ali uma cadeira no Supremo para o seu amigo Pacheco, ao qual ele deve muito, né? O Alcolumbre não necessariamente deve para o Lula, ele deve para o Pacheco. Então o Pacheco passou a bola para ele no Senado, né? A presidência, na esperança de que o Alcolumbre fizesse as vontades do Lula para que o Lula pudesse indicar o Pacheco para o Supremo. Só que aí entrou o Messias na jogada. O Messias, que é o office boy do PT, né, garotos de recados aí da Dilma, e que vai ser um soldado petista lá no Supremo. É isso que o Lula quer. Mas aí tem aquele impasse, só tem uma vaga. Manda o Alcolumbre ou manda o Messias? Isso tudo pode ser resolvido com a saída do Dias Toffoli, tá? Esse é o cenário que talvez esteja sendo costurado pelo Lula, tá, pessoal? Não é o que eu quero, pelo amor de Deus, né? Na verdade, eu nem gostaria que o Toffoli sofresse o impeachment agora, para mim, só o ano que vem, porque senão é o Lula que vai indicar o substituto dele, tá? Agora, vejam como as coisas se complicam ainda mais. Até agora, a gente tem aí o filho do Lula envolvido, que para mim já é batom na cueca, né? Já mostra realmente que o pai, ele sabia e talvez até ordenava o esquema, era o chefe do esquema, né? Ou é ainda, não sei, né? Isso na minha opinião. Mas agora nós temos diretamente o governo Lula envolvido nesse esquema. Olha só isso aqui. Urgente, delação do INSS explode e atinge Carlos Lupe, ex-ministro de Lula. Eu sempre falei aqui para vocês, desde o governo Bolsonaro, o seguinte: o que compreende o governo federal? Presidência da República, que é um órgão, né? E seus
respectivos ministérios. Então, quando se fala de Ministério da Previdência, por exemplo, que era a pasta do Carlos Lupe, estamos falando de governo Lula. É isso aí. Ministério da Fazenda é governo Lula. Então, ex-dirigentes do INSS, em delação premiada, disseram que o Carlos Lupe, ex-ministro do governo Lula, fazia parte do esquema. Ou seja, nós temos aqui diretamente, através do Carlos Lupe, o governo Lula envolvido no esquema do INSS. É isso. Podem tentar classificar como fake news, como desordem informacional, mas estes são os fatos. Ministério é governo. Governo está envolvido em corrupção do INSS. Basicamente é isso, tá? O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, é citado em delação premiada dos dirigentes do INSS, André Fidelis e Virgílio de Oliveira Filho. A coluna Andresa Matais apurou que um dos anexos aborda a atuação do então ministro da Previdência, Carlos Lupe, no esquema de descontos ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas. Lupe assumiu o ministério na posse de Lula em janeiro de 23 e foi demitido pelo petista em maio de 2025, 9 dias após a Polícia Federal deflagrar a primeira fase da Operação Sem Desconto, que resultou na prisão de integrantes da cúpula do INSS. À época, o ministro atuou para proteger investigados, o que arranhou a imagem do governo. Então, além de tudo, ele atuou para tentar blindar aí os investigados nessa operação. Então é isso. Foi delatado, eles estão tratando delação premiada como prova inquestionável, foi usado como base a delação do Cid para condenar Bolsonaro e os demais réus no 8 de janeiro, mesmo sem ter nenhuma prova. Aqui você tem prova. Aqui não tem como não ter prova, porque o dinheiro ele não era operado de maneira física, ele era operado através de um esquema. Que esquema era esse? Desconto indevido direto da folha dos pensionistas do INSS. Então não era físico o dinheiro. Dinheiro físico é para pagamento de propina, Ia para a conta de algum laranja, eles sacavam aquele dinheiro e distribuíam. Mas o fato é, os descontos indevidos, o follow the money, é completamente possível ser feito. É por isso que a quebra de sigilo do Lulinha, vai entregar muita coisa desse esquema aí. Agora vamos ver, como eu disse, qual será a reação do Alcolumbre, porque não adianta ele querer se desgastar derrubando a decisão na CPMI que vai acabar com o sigilo do Lula, do filho do Lula, o que na verdade pode dar no mesmo. Não adianta, porque o Mendonça já fez isso, já autorizou que a Polícia Federal acessasse os dados, então é tarde demais, o Alcolumbre. Você tem uma escolha difícil para fazer, viu? De que lado você vai ficar? Lembrando, é ano de eleição, meu amigo. Você pode ter o mesmo destino do teu companheiro aí, o Pacheco, viu? E sem foro privilegiado, sem foro por prerrogativa de função, vai ficar complicado responder algum processo na justiça comum, hein? Cuidado, viu? Pensa bem. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.